Olá pessoal, tudo bem aí com vocês, gente? Então, hoje eu venho aqui, tá, para dar início na nossa primeira videoaula da blusa ombro a ombro, dessa blusa que vocês estão vendo aí na tela, tá, gente? Mas antes de darmos início à nossa videoaula, eu vou pedir para vocês com muito carinho, que ainda não são inscritos no canal, tá? Se inscrevam no canal e se acompanhar a videoaula e gostar da videoaula, sempre deixa o like também no vídeo, gente. Porque essas ações, elas são bem importantes para que eu consiga estar ampliando o canal e dessa forma, mais pessoas conseguem estar aí acompanhando também as videoaulas, tá bom? Peço para vocês também, cliquem no sininho que fica ao lado do inscreva-se, que é o sininho de notificação. Esse sininho ele é bem importante, principalmente para vocês que conseguem receber em primeira mão aí no celular de vocês sempre que é postado vídeos novos, tá certo? Gente, um detalhe, essa blusa que eu tô trazendo para vocês, ela é um tamanho infantil, equivale a um tamanho 8, tá? Mas fiquem tranquilos, quem quiser executar essa peça e é adulto ou de repente é uma criança maior ou até mesmo menor, fica bem tranquila que eu vou explicar para vocês como que é possível fazer essa peça sob medida, tá? E aí, tirando as medidas necessárias, vocês conseguem fazer o tamanho desejado, certo? Gente, olha aqui o detalhe também que eu vou explicar para vocês aqui na gola, ó. Estão vendo essa elasticidade? Então, nós vamos aplicar Lastex nessa gola, para que ela fique melhor ajustada no corpo, certo? Então, esse é o modelinho que eu tô trazendo na videoaula, que vai ser dividida, na verdade, em duas videoaulas, tá? Então, essa é a primeira videoaula e a seguir eu vou postar também a segunda videoaula para vocês poderem fazer a blusa completa. Certo, gente? Então, eu vou passar também agora os materiais que vocês vão precisar para a confecção dessa peça. Bom, gente, então eu vou utilizar para fazer esse modelo de blusa ombro a ombro um rolo de fio prisma. Pessoal, eu tirei aqui, eu já abri esse rolo, tá? A numeração dele, para quem quiser optar para a mesma numeração, aqui tá no ânsia de cores, né? É 9623, tá? Então essa é a numeração desse rolo. Como eu estarei trabalhando com um modelo de blusa infantil, um rolo cheio é o suficiente, tá? Agora, caso alguém opte por estar fazendo essa blusa numa modelagem tamanho adulto, tamanho maior, eu peço para que fique atento em relação ao material, tá? Que provavelmente, se for utilizar a linha Prisma, um rolo provavelmente pode ser pouco, tá? Se for fazer tamanho adulto, então, no mínimo 2 rolos, tá bom, gente? E também, pessoal, como eu vou estar trazendo para vocês essa blusa, nós vamos estar trabalhando por medidas com ela, eu deixo vocês bem à vontade para estar trabalhando com o tipo de linha que vocês desejarem, da preferência de vocês, certo? Pessoal, eu vou trabalhar, então, vou precisar de uma fita métrica. Como eu digo, sempre quando a gente trabalha com vestuário, a fita métrica tem que ser sempre a nossa melhor amiga, tá? Dessa forma eu consigo fazer uma peça mais ajustada no corpo, com uma modelagem melhor. Eu vou estar utilizando uma agulha de crochê numeração 3, tá, pessoal? Para trabalhar com a linha Prisma, então eu vou estar utilizando a numeração 3. Eu vou estar utilizando uma tesoura pequena, uma agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, tá, gente? E uma linhazinha, um elástico Lastex, que é aquele elástico fininho, tá, gente? O Lastex eu vou utilizar para dar o caimento ombro a ombro, que daí ela fica uma blusa bem ajustada e não fica caindo, tá? Então, eu vou estar utilizando o Lastex em branco, que é o que eu tenho, que eu disponho no momento, gente. Mas o Lastex, ele também é vendido em cores. Então, se vocês quiserem adquirir uma cor exatamente igual ou próxima da linha que vocês vão estar utilizando, também pode ser feito. Eu até prefiro, mas como eu não tinha no momento, vou estar utilizando a branca. Tá, gente? Então, com esses materiais, nós já podemos aí estar dando início à nossa peça, tá certo?
Bom, pessoal, antes de dar início, de fato, à peça, eu trago esse esqueminha aqui para vocês. Quem acompanha o canal há mais tempo deve perceber que eu gosto bastante desse modelagem de blusa, tanto que eu já trouxe para o canal outros modelos. E nessa vez eu tô trazendo ela em tamanho infantil. Mas, pessoal, eu não quero que vocês fiquem guiados que essa blusa somente pode ser feita em tamanho infantil, tá? Por isso que eu vou passar as orientações para vocês, para que vocês também aí em casa tenham a liberdade de estar fazendo o tamanho que vocês desejarem. Então, fazendo sob medidas, pessoal. Qual a primeira medida que a gente precisa saber? A do ombro, né? Então, a gente precisa saber de toda essa extensão que vem daqui até aqui esse lado, certo? Então, nós precisamos saber. Detalhe, não só a parte da frente. Como nós vamos trabalhar essa blusa de forma circular, nós temos que ter o tamanho geral, o tamanho da circunferência de ombro a ombro. No meu caso, é para uma criança do tamanho de 8 anos, tá? Então, o ombro, ele tem 72 centímetros, certo? Comprimento até a cava, que é outro comprimento muito importante que a gente precisa saber. Lembrem, pessoal, como a gente está trabalhando com modelagem ombro a ombro, então a gente não vai começar a medir aqui, nessa parte do ombro, como a gente faria outra blusa. Nós vamos começar a medir um pouco mais para baixo aqui, onde a gente quer que fique a nossa peça. Então, nós precisamos saber dessa medida aqui, ó. Dessa medida aqui. Essa aqui de cima, eu descobri no meu caso que é 72 centímetros. Essa aqui, lembrando, pessoal, a medida, ela não pode ficar exatamente colada ao final da axila, senão vai ter dificuldade em colocar a peça, tá? Então, eu peço para vocês, façam ela maiorzinha, um pouquinho mais abaixo, para ela não ter dificuldade de ser colocada. No meu caso, então, daqui até a cava, o que eu preciso, eu tenho 9,5 centímetros, certo? Outra medida importante, a largura do braço. Mesma coisa, pessoal, tentem colocar a largura com um pouquinho maior para não ficar apertada. Se vocês colocarem exatamente a largura de braço, vocês não vão conseguir colocar a blusa, certo? No meu caso, então, aqui, da pontinha até aqui, eu fiz um pouquinho mais larguinho, né? Então, eu vou precisar de 24 centímetros, tá? Então, essa é a largura do meu braço, né? A largura que eu preciso estar medindo na blusa. E o outro seria, pessoal, o comprimento da manga, que eu botei por último aqui, que seria o comprimento que vem aqui dessa parte do ombro, lembrem, não vem aqui em cima. Como é ombro a ombro, vai ter que ser aqui até o punho. Porque se vocês fizerem aqui em cima, vai ficar muito comprida, tá? A manga de vocês. Então, daqui até aqui, no meu caso, eu vou precisar, então, de 42 centímetros. E, por final, o comprimento total da blusa desde aqui até aonde eu quero que ela fique. Se eu quero ela mais compridinha, eu vou colocar um maior tamanho, mais ajustada mais na cintura, ela vai ficar menor. No meu caso aqui, eu optei por estar fazendo ela num comprimento total de aproximadamente 36 centímetros. Então, pessoal, essas são as medidas que vocês vão precisar para a confecção da peça, tá? Com essas medidas, vocês vão ver que o trabalho vai fluir de forma mais fácil, tá bom? Então, essas medidas que eu passo para vocês é muito importante que vocês consigam assimilar e fazer essa compreensão para que não fique dúvida na hora da confecção da peça, tá certo? E agora, nós vamos passar para a confecção de fato. Lembrando, pessoal, a primeira medida que nós vamos precisar é da ombro a ombro. No meu caso, 72 centímetros, tá bom?
Bom, pessoal, eu peguei a minha agulha, numeração 3, o meu fio, tá? E eu vou trabalhar agora uma base de correntinhas. Pessoal, a nossa blusa, deixa eu explicar pra vocês aqui. A nossa blusa, nós vamos iniciar por essa parte de cima e vamos fazer de cima para baixo, tá? Então, primeiro nós iniciamos por aqui e vamos descendo ela. Então, primeiro ponto, então, como o meu ombro que eu tô fazendo é 72 centímetros, então o que quer dizer isso? Que eu preciso fazer uma base de correntinhas que alcance 72 centímetros. Não há um número exato, tá, pessoal? Vai conforme o número de o tamanho que vocês precisam, tá certo? Porque o que acontece, pessoal? Esse ponto que eu vou ensinar pra vocês é facílimo, é um ponto muito fácil e ele não é um divisor, tá? Então eu peguei um ponto simples justamente porque a linha Prisma, ela tem uma nuance de cores que não há necessidade de fazer um ponto tão elaborado, né? Num ponto simples ela aparece mais e fica super delicada. Então, gente, primeiro passo, então vou fazer uma base de correntes conforme os centímetros que eu preciso, ou metros, enfim, do ombro a ombro. Então, no meu caso, são 72 centímetros. Então, eu vou colocando. Dica, pessoal, façam as correntes frouxas, não façam elas tão apertadas, porque senão vai ficar complicado de fazermos na próxima volta. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui os meus 72 centímetros de correntinhas, tá? E assim que eu finalizar, eu passo para vocês como que nós vamos dar continuidade na nossa próxima volta, tá bom? Bom, eu já fiz então a extensão até alcançar 72 centímetros, certo? De correntinhas, e agora eu vou fazer o seguinte. Pessoal, tem duas formas de fazer. Como a gente vai trabalhar numa base circular, vocês quiserem, pode estar fazendo aqui, pegando lá na última correntinha e fazendo um ponto baixíssimo para iniciar o trabalho. Como eu prefiro fazer? Eu prefiro primeiro fazer a primeira volta, aí depois eu fecho para ficar circular e com esse fio que sobrou, eu faço a minha emenda também. Mas eu mostro para vocês direitinho. Eu prefiro fazer assim porque é muito fácil de enroscar aqui o fio conforme a gente vai fazendo a base circular. Aí muitas vezes tem que desmanchar tudo para fazer tudo de novo, como já aconteceu comigo inúmeras vezes. Então, para evitar esse tipo de transtorno, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Que eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, pessoal, nesse trabalho, nós vamos estar subindo, fazendo 3 correntinhas. E agora nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha aqui, voltando, nós vamos laçar o fio e fazer um ponto alto. Na seguinte, mais um ponto alto. Fio Prisma, eles são 4 fiozinhos junto, né, pessoal? Então, tem que cuidar sempre para ficar com os 4 fiozinhos na agulha. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Pessoal, então, essa primeira volta, nós vamos fazer através de ponto alto em cima de cada correntinha, certo? Então, cada correntinha nossa, nós vamos cobrir com ponto alto até chegar aqui no final, tá? Onde nós vamos fazer a emenda para transformar a nossa peça em circular e para poder dar continuidade ao trabalho, tá bom? Então, aqui somente ponto alto em cima de cada correntinha, sem realizar qualquer aumento ou diminuição, certo, gente? E não se preocupem, pessoal, se vocês acham que a parte de cima, de repente, fica um pouquinho mais larga do que deveria. Porque o que acontece? A linha, ela laceia, né? Ainda mais uma linha de algodão, que é o nosso caso aqui, que nós estamos trabalhando. Mas é por isso que nós vamos entrar com lastex no final. Justamente para poder dar um caimento que ele se ajuste bem ao corpo, tá bom? Então, vou fazer a minha volta e venho para passar para vocês as orientações da próxima volta. Bom,
Aqui eu cobri todos os pontos através de pontos altos, tá? Então, cobri toda a extensão das minhas correntinhas com ponto alto. E agora, pessoal, vou fazer o fechamento. Então, nós vamos cuidar para que ele fique retinho aqui, ó. Para poder dar a volta. Aí a gente vem, pessoal, ali na terceira correntinha que nós subimos para fazer o ponto alto, nós vamos vir, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. E faz um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui eu tenho a minha base circular, estão vendo? E aqui, pessoal, na parte de baixo, estão vendo esse fiozinho aqui que sobrou, né? Que é a sobra aqui quando a gente faz as correntinhas para poder fazer o arremate. Então, eu venho aqui nessa primeira correntinha de baixo e prendo. Ó, e prendo ela. Para que fique retinho aqui também, estão vendo? Escondo aqui o meu fio. E vou estar cortando aqui o fio, tá bom? Então, agora, pessoal, como vocês estão vendo, eu tenho a minha base circular aqui. Então, já posso estar trabalhando a minha peça, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? Agora, nós vamos subir por mais 3 correntinhas. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Um ponto alto, certo? Então, pessoal, nessa volta vai ser exatamente igual à volta anterior. Eu vou cobrir todos os pontos através de ponto alto, tá? Se alguém quiser que ela abra um pouquinho mais, pode estar fazendo alguns aumentos, ou seja, em alguns pontos pode estar realizando ponto alto, 2 pontos altos juntos, tá? Se quiser que ela abra um pouquinho mais, tá bom? Para evitar que ela fique apertada, ou se não, pode seguir retinha também, tá? Eu acredito que se vocês tiraram as medidas certinhas do ombro a ombro, não vai ter problema e vai dar tudo certo, tá bom? Então, nessa volta é só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Bom, finalizei mais uma volta, então, neste momento nós temos 2 voltas, né, em ponto alto. E agora nós vamos dar seguimento ao trabalho. Pessoal, aqui então nós vamos estar fechando na terceira correntinha onde a gente subiu. Nós vamos estar fechando com ponto baixíssimo, tá? Para poder finalizar a nossa volta. E vamos fazer a nossa terceira volta então. Para a terceira volta, pessoal, eu vou pedir para que vocês subam 1, 2, 3... 4 correntinhas. Subiram as 4 correntinhas, vão pular um ponto de base e laço o fio na agulha. E no próximo ponto, pessoal, nós vamos fazer um ponto alto alongado, tá? Então, se tem alguém que não sabe fazer o ponto alto alongado, presta atenção que agora eu explico para vocês. Caso vocês não queiram optar por não fazer o ponto alongado, vocês podem estar fazendo ponto alto normal, tá? Eu vou fazer o ponto alongado porque eu acho que rende melhor o trabalho. Então, eu pulo um, venho no outro e vou fazer o seguinte, ó. Pessoal, se eu fosse fazer o ponto normal, eu pegaria esse fio e esse aqui. Como eu vou fazer o ponto alto alongado, eu pego apenas um fio, venho, pego o outro fio
e somente agora eu finalizo o meu ponto, ó. Aí eu faço uma corrente, que nós vamos ter uma corrente de separação, vai pular um ponto alto, no próximo ponto alto de base vai fazer a mesma coisa, vai fazer um ponto alto alongado. Então, venho uma vez, opa, aqui, de novo, venho uma vez, puxo o fio duas vezes e agora a terceira vez, certo? Então, aqui eu tenho ponto alto alongado. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base e no próximo mais um ponto alto alongado. Tô fazendo devagarinho para que vocês consigam aí estar acompanhando o ponto, certo? Uma corrente. Deixa eu botar aqui mais pro meio. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto alongado. Tiro uma vez, duas e agora finalizo o meu ponto. Tá, pessoal? Assim nós vamos fazer o ponto alto alongado. Mesma coisa, uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no outro um ponto alto alongado. Pessoal, essa vai ser a nossa volta. Nós vamos fazer ponto alto alongado entre uma corrente, tá? Então, é ponto alto alongado separados por uma corrente por toda a volta. Pessoal, o que que acontece? Esse ponto que nós estamos trabalhando, como eu disse para vocês lá no início, ele é super fácil, tá? E eu optei por ele por ser super simples, como eu disse, porque como eu tô trabalhando com uma linha que ela já tem texturas, enfim, nuances de cor diferenciada, então eu acredito que esse ponto é adequado para estar trabalhando com essa linha, tá? Então, essa volta vai ser toda de ponto alto alongado entre uma corrente e depois eu vou seguir a sequência de duas voltas com ponto alto, que nem eu fiz aqui. Então, finalizo essa volta, fecho com ponto baixíssimo e faço mais duas voltas de ponto alto. Aí, novamente, eu faço mais uma volta com o ponto alto alongado entre uma corrente. Vai ser somente isso o nosso ponto. Duas voltas de ponto alto e uma volta de ponto alongado entre uma corrente. Nós vamos fazer dessa forma, pessoal, até alcançarmos o tamanho da cava, tá? Então, até nós alcançarmos. No meu caso aqui, eu vou trabalhar dessa forma por 9,5 centímetros, certo? Vocês vejam aí, conforme as medidas que vocês tiraram, quantos centímetros que vocês vão precisar trabalhar para alcançar, tá? Exatamente dessa forma, duas voltas em ponto alto e uma volta em ponto alto alongado entre uma corrente. Tá bom, gente? Eu vou trabalhar aqui as minhas voltas até alcançar o tamanho de 9 centímetros, 9,5, e eu venho para mostrar para vocês como nós vamos estar trabalhando para fazer a separação dos braços, né, e do corpo da nossa peça. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer essa modelagem e o resultado final fica super bonito, tá bom? Bom, pessoal, terminei toda a minha volta, tá? E agora eu vou vir aqui na terceira correntinha para fechar com um ponto baixíssimo. Lembram que a gente fez 4 quando a gente iniciou a volta? Então, nós vamos na terceira, porque a gente precisa dessa correntinha aqui da quarta para fazer a separação entre o ponto alto alongado e outro. Pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, subo 3 correntes, como eu falei para vocês, duas voltas, terminando essa volta de ponto alongado, nós vamos fazer mais 2 voltas de ponto alto. Então, eu só vim para mostrar para vocês o seguinte, aqui onde nós temos uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Ali onde a gente tem o ponto alto alongado, em cima dele, ponto alto. Aqui onde tem uma corrente, ponto alto. Dessa forma, nós vamos cobrir todos os pontos com ponto alto. Lembrem, pessoal, nessa etapa a gente está fazendo ponto alto normal. O ponto alto alongado nós só vamos fazer quando chegar nessa etapa aqui.
outra questão que eu queria deixar para vocês. Pessoal, quem quiser trabalhar essa blusa como uma batinha, quer que ela fique mais larga, vocês podem realizar, quando vocês estiverem nas voltas de ponto alto, vocês podem realizar alguns aumentos pontuais, assim, em alguns momentos, para poder que a peça fique mais larguinha, tá? Isso é bem tranquilo de ser feito. Se vocês quiserem fazer a peça reta, então vocês vão seguir sem realizar qualquer aumento. Então isso é muito individual de cada um, conforme quer que fique o resultado final da peça. Tá bom, gente? Eu vou fazer aqui então, conforme eu expliquei pra vocês, até o tamanho de alcançar a cava, tá? E depois eu venho pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer essa separação, tá bom? Bom, pessoal, fiz aqui até o comprimento da cava, deixa eu mostrar pra vocês. Não cortei nem arrematei o meu fio, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Tá aqui ele, tá? Eu já coloquei os marcadores e eu vou explicar pra vocês agora. Pessoal, já fiz aqui o comprimento, ó. Lembram que eu precisava fazer 9,5 centímetros, mais ou menos isso? Ó. Fiz aproximado, ó, deu uns 10 centímetros, tá? E o que acontece, pessoal? Lembram que também um outro ponto que eu passei para vocês era a largura do braço que a gente precisava, que era uma medida que é muito importante para nós. Deixa eu só arrumar aqui a minha câmera para vocês verem melhor. Aqui, centralizei. Pessoal, lembram então que a gente fez essa medida aqui, que é da largura do braço, no meu caso, entre frente e trás, né, pessoal? No meu caso, eu alcancei 24 centímetros, que é os centímetros que eu preciso para fazer a minha manga, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, a gente tem que fazer uma medida, no meu caso, como é 24, tem que ficar com 12 centímetros de cada lado. Então, olhem aqui, ó. Então, vindo aqui até aqui a ponte onde eu peguei o marcador, tem 12 centímetros, ó. Então, eu peguei o marcador e coloquei ele unindo as duas partes, de trás e da frente, certo? E aqui a mesma coisa, ó. Preciso também estar com 12 centímetros. Então, aqui está os meus 12 centímetros e aqui está os meus 12 centímetros, ó. Então, isso é bem importante para que a peça fique bem alinhada e para que cada manga fique do mesmo tamanho, tá, pessoal? Não dê diferença de tamanho. E aqui, então, a ideia é nós estarmos trabalhando no corpo da nossa blusa, tá? Então, no primeiro nós vamos fazer o corpo dela e depois, por último, as mangas, tá, pessoal? Mas o que acontece? Para que esse vídeo ele não fique tão extenso, gente, eu vou finalizar ele nessa etapa e na próxima videoaula eu venho para dar continuidade à peça e explicar para vocês, porque tanto no meio quanto nas mangas nós vamos trabalhar de forma circular também, tá? Então, eu venho para poder passar essas explicações para vocês, para poder dar continuidade à peça.